Mateus capítulo 21, verso 12. Contexto. Qual é o contexto histórico? Jesus está próximo aos seus últimos dias. Falta pouco para a crucificação. Antes disso, Jesus, ele foi recebido, a entrada triunfal, ele chorou, ficou triste. Depois disso, ele vai dar alguns ensinamentos. Antes de tudo isso, ele ressuscita Lázaro. Não dá mais para negar, lembra de semana passada a nossa pregação? Não dá mais para negar que ele é alguém que faz diferença e de grande impacto na região. Enquanto ele curou um leproso, está tudo bem, ninguém está nem aí para os leprosos mesmo na época. Uma mulher do fluxo de sangue, então, é uma mulher com fluxo de sangue, então, muito menos. Mas quando ele ressuscita Lázaro, a coisa muda completamente. Ele ressuscitou um morto depois de 3 dias. O nome dele está sendo falado. Então, ele entra em Jerusalém e todos estão dizendo que ele é o filho de Davi. Filho de Davi, porque ele herda o trono davídico. Davi, Salomão, Roboão. Por aí vai, se estendendo. E agora vem Jesus. Assim como a profecia dizia, que o filho de Davi tomará o trono. Trará paz e vingará Israel. É aí que está o movimento popular. Não dá mais para negar. Então nós precisamos falar o quê? Que esses atos que ele faz é obra de Belzebu, do príncipe dos demônios. Agora Jesus, no capítulo 21, vai ao templo. Jesus foi pouquíssimas vezes ao templo. Dessa vez é muito especial. Mateus capítulo 21, verso 12, diz assim, Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Posso ouvir um aleluia? Amém? Acho que vocês não pegaram. E os cegos e os mancos, depois disso, e os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo. E ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus havia ou fazia, e as crianças gritando no templo, escolhi esse texto especialmente por esse final, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados com as crianças cantando. Se eles estivessem aqui hoje, eles estariam indignados com o nosso culto. E lhes perguntaram, não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus, sim. Vocês nunca leram? Ai, Jesus, aqui citando Salmos 8. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste o verdadeiro louvor. O louvor com força. Esse é o original? O louvor com força. Feche a sua Bíblia. Pergunta, não precisa levantar a mão nem se manifestar assim, só... Alguém já quebrou tudo em algum lugar? Chegou num lugar assim, numa festa, e já quebrou tudo. Ficou nervoso, perdeu a paciência, virou mesa. Sem o efeito do álcool, tá bom? Já? Pegou assim, chegou na festa, assim, ficou nervoso, virou tudo, quebrou tudo. Jogou coisa para o chão, começou a pegar todo mundo. Mas melhor, Jesus antes disso, ele pega um azorrague, que é aquele que tem os negócios na ponta. E ele entra girando o azorrague, batendo e quebrando e virando mesa. Eu nunca vi Jesus assim, é a primeira vez, tá bom? A primeira vez que Jesus, aos seus 33 anos, entra no templo, ele entra virando mesa, quebrando tudo. Ele entra quebrando a banca. Eu nunca briguei na minha vida. Acho que é perceptível, né? Não sei dar um soco, tá? Não use isso como minha fraqueza, se um dia você ficar nervoso comigo, tá? Nunca dei um soco assim, sabe? Eu não sei se nem o soco dá assim ou assim, tá bom?
Eu sempre fui bem tranquilo. Quem me conhece há bastante tempo aqui sabe, né? Eu sou muito tranquilo. Eu nunca sei brigar. Até brigar em voz, você vai olhar falando, eu acho que você não está pensando direito no que você está fazendo. Até no trânsito, uma vez bateram no meu carro. O Israel ainda era pequeno, assim, bateram no carro, e o rapaz ficou nervoso. Então eu falei, olha, não aconteceu nada com a gente, está tudo bem. Não, mas você... Então eu falei, não, eu sei que foi você que errou ali, ele bateu na minha lateral. É lógico que a gente nunca erra quando bate, mas eu fui acalmar, não errei mesmo, tá bom? Eu não errei mesmo. E eu fui lá, acalmei ele acabou também, foi embora, e fui embora. Eu falei, nossa, eu esqueci de pegar a placa dele. Mas aí ele não pagou o carro, eu tive que pagar, mas eu prefiro arcar com prejuízo do que arrumar confusão. Não sou de confusão, eu sou assim, desse jeito. Então, quando eu vejo Jesus virando mesa, eu falo, eu nunca vi Jesus nesse traço, mas desta vez, ele virou mesa, ele quebrou tudo, ele chutou tudo. Ele entra numa manifestação que é diferente da natural. Mas tem gente que muitas vezes observa a forma, com força, com ênfase, que eu vou falar sobre o Evangelho, e aí aqui você provavelmente vê uma certa violência. E por quê? O que Jesus está fazendo aqui, ele está visitando o templo, e é por defender esse templo que Jesus está prestes a ser entregue e morto. Estão defendendo o templo. Precisamos defender os nossos sacrifícios. Aquilo que é o símbolo maior. É só para você entender o que o templo significava. Não tem como ofertar a Deus nada sem estar no templo. Para você entender como é sério esse templo. Todas as pessoas precisavam viajar de longe para trazer as suas ofertas no templo. Só ali a resposta de Deus. Eu fiz 1 ano de pecados, e eu tenho que esperar esse 1 ano para chegar ao templo e trazer a minha expiação. Porque o lugar sagrado de expiação é o lugar geográfico templo em Jerusalém. É esse templo que Jesus está entrando. É o templo que, quando eles estão no monte, os discípulos vão subir e falar, olha lá, Jesus, que coisa maravilhosa esse templo. Esse é o templo maravilhoso, isso aí é o símbolo da nossa honra. Por quê? Porque o símbolo da honra de Israel, da restauração do cativeiro babilônio, é aquele templo, é aquelas pedras, aqueles cimentos, aquelas construções, era o símbolo da casa de Deus. E Jesus entra nesse templo. E quando ele entra nesse templo, ele é o Messias, o filho de Davi. Ele é aquele que está construindo um caminho de libertação. Aquele que acolheu os necessitados, tratou os escribas muito bem na sua forma de fala, sempre retrucando de forma intelectual. Ele sempre acolheu aqueles que eram ladrões, prostitutas, sentou na mesa, deu risada, comeu a ceia, fez todo aquele emparelhamento tranquilo de diálogo e acolhimento, e agora quando ele chega no símbolo maior de honra de Jerusalém e de Israel e dos judeus, ele quebra tudo. Perdeu a moral. Jesus entra para mudar a cena. Não dá para continuar do mesmo jeito. O que eu não consigo entender é como Jesus entra, quebra tudo, vira a mesa e ninguém resiste. Isso me chama muita atenção. Essa cena já passou no The Chosen? Por que não resistiram no The Chosen? Porque lá tem muita profundidade histórica. Queria entender como eles viram isso. Que cara louco é esse? Todo mundo já ouvia falar de Jesus. Jesus, quem é Jesus? Ele é manso, ele é bondoso. Jesus, nossa, Jesus é um amigo. Jesus. E o pessoal de Jerusalém não tinha visto Jesus direito ainda. Tem gente de Jerusalém que não sabe nem quem é Jesus. Quem sabia quem era Jesus era Galileu, quebrado, abandonado. Esses sabiam que era Jesus de perto, frustrado, machucado, ferido. Agora, quem estava lá no templo, lá não conhecia nem quem era Jesus, não sabia nem quem ele era. Não tinha nem ideia de quem Jesus era. Eu imagino que sabiam assim, ouviram falar que Jesus é manso, bondoso, é o bom pastor, é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. O primeiro impacto de alguns ali que sobreviviam daquele comércio religioso, quando viram Jesus entrando e fazendo isso, falou, não é esse o rapaz bom que andava com os galileus?
Eu imagino que falaram, tem alguma coisa errada. Ele deve ser o quê? Bipolar. Não, hoje ele não acordou bem. Alguma coisa está de errado, é esse. Se os seguidores dele são desse jeito, prender na cruz vai ser muito difícil. Porque a hora que der a cruz para ele, ele vai quebrar tudo, ele vai virar a cruz, meu Deus. Sem usar poder nenhum, né? Porque foi só no azorrague, só no chicote. Quem que é esse? Agora, simbolicamente, não tem lugar que Jesus entra que ele não transforma. Não tem lugar que Jesus entra que a religiosidade não sai. Não tem lugar que Jesus entra que o princípio verdadeiro do amor não é estabelecido, mesmo que precise de força. A religião subsistia daquele templo. Jesus está mostrando aqui o seguinte: vou defender o que vocês defendem, a casa de oração. Tudo bem? Mas vocês estão vendo como nem isso vocês estão defendendo? Não é para que aqui seja a casa de oração. Vocês não estão defendendo o lugar do povo dentro desse templo. Vocês não estão defendendo a religião que vocês realmente defendem. Vocês não estão do lado destas pessoas que estão fazendo sacrifício. Vocês estão defendendo as suas bancas. Pergunto a vocês, quem está na live também, pergunta: você conhece alguma igreja que se Jesus entrasse hoje, ele virava a banca? Pensa aí. Como Jesus entraria na nossa igreja hoje? É uma boa pergunta. Virando banca ou curando os enfermos? Virando a banca ou sarando os corações feridos? O que ele precisaria fazer primeiro? Tem muita igreja que ele precisa entrar virando banca. Até porque grande parte das instituições viraram um grande comércio. É banca de pombo, é banca de envelope, é banca de murinho, de tijolo, é banca de tudo, e agora mais conceitual, é banca de vitória. São covis de criação de ansiosos, até porque está sempre assim: amanhã vai acontecer, depois vai acontecer um grande milagre, conta 7 dias, conta 30 dias, aí você chega e fala, não aconteceu em 30 dias, é porque é 60 dias, Deus está testando a sua fé. Mas 1 ano não aconteceu, é porque você deve estar com pecado oculto. A culpa é sempre sua e sempre postergando, é sempre no futuro, é sempre no futuro. E aí a Bíblia vem e diz assim: já basta cada dia o seu mal. E aí vem o salmista dizendo assim: me ensina a contar os meus dias, os meus momentos e viver ele plenamente. Estar aqui com vocês plenamente entregue a esse momento para conviver com vocês, amar vocês e vocês me amar na presença daquilo que Cristo tem para nós. E eu fico lá, amanhã é sucesso, amanhã é futuro, meu projeto, Deus faz a obra, Deus faz isso. E é exatamente isso que vende nas bancadas. Você acha que nessa igreja que gera milhares de ansiosos, Jesus viraria a banca ou não viraria? É que tem gente que acha a igreja um bom negócio. É só eu servir a Deus e toda a ceia, e aí eu sou mais que vencedor. É só eu levantar a mão e Deus vai me abençoar, porque olha como eu estou sendo fiel aqui dentro do culto. E aí eu canto: quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Ou não é isso? Vai se arrepender, porque eles vão estar lá na plateia e eu no palco. E vão ver Jesus brilhando em mim. Olha, que música infernal. Inspirada, só não pode ser inspirado por Deus uma música dessa, porque não tem isso aqui. Ah, mas Davi falou isso, Davi falou isso. Esse é o Davi não cristão. Faça com que os meus inimigos se assentem em um lugar bem distante e me veja na mesa comendo os grandes banquetes. Esse é o Davi. Esse é o Davi. Esse é o Davi que você não encontra em Cristo, porque Davi é homem. Assim como eu e você. Olha só como eu vou tirar desse clima terrível que a gente acabou de construir. Tem 5 vagas para o emprego que você está procurando. Não, 1 vaga só.
Você ou seu irmão, que está aí do lado, orando também? Só pensa. Vai chamar um, você ou seu irmão? Se tiver um sorteio aqui, a gente podia ter até trazido aqui, eu recebi uns presentes da Pão Diário, eu ia trazer para sortear hoje, não esqueci. Semana que vem. Quem ganha, você ou seu irmão que está do lado? É só você pensar. Esse é o Davi. Prepare uma mesa na frente dos meus inimigos. E aí Jesus vai dizer o seguinte: ame os seus inimigos e coloque na mesa. É o Davi, que não é Cristo, é Davi. Para nos ensinar que nós também vamos muitas vezes precisar de mesas viradas por Jesus. Alguém está entendendo? Agora, dá uma sondada aí no seu coração. Tem alguma mesa que precisa ser virada? Tem gente que acha a igreja um bom negócio. E tem pessoas que usam a igreja para fazer um bom negócio. Vem aqui porque aqui tem network, não é isso? O network, eu venho aqui porque aí eu falo com um, fiz com outro, fechei um contrato, fechei isso aqui, tá? E a hora que esgoto o meu network, Deus falou comigo que meu tempo aqui acabou. Deus está me mostrando um outro lugar para fazer novos networks. Mas é lógico, a mensagem é essa grande bancada, é pombo vendendo, é tudo. Deixa Jesus entrar para ver se isso não muda. Mas é da mesma maneira que muitas vezes nós mantemos relações dessa maneira. Nós estamos com o coração negociando. Negociamos nossa fé, negociamos a nossa vida, negociamos o nosso amor, negociamos a nossa paz, negociamos tudo por tudo só para ter algo. Então, tem hora que Jesus precisa entrar no nosso coração para virar as mesas da religião na nossa vida. Agora, virar a mesa é uma bagunça só, porque o dia que Jesus virou a minha mesa, mas foi uma bagunça. Mas foi uma bagunça que eu falei, eu achei que era outra coisa. Não era. Mas eu achei que se eu orasse mesmo e fizesse um jejum de 30 dias, eu teria uma resposta. Não era. E eu comecei a ver minhas mesas viradas, eu falei, então o que eu faço? Eu olho para onde? Não tem mais nada, está tudo bagunçado. E aí nós vemos aqui para alguns ensinamentos. Eu já sei que Jesus vira a banca e vira a mesa e quebra tudo e joga para fora a religião de dentro de mim e bagunça a minha história. Diante daquela dor e da grande aflição, e o que não presta, corre. Naturalmente, porque quando Jesus entra não tem diabo, não tem inimigo, não tem maldade. Até porque quando ele entra, naturalmente o amor verdadeiro está sobre nós e aí lança fora todo o medo. E ele coloca em ordem, e aí é impressionante porque o texto é muito rápido. E em seguida ele diz assim, e aí trouxeram, ou vieram até ele aqueles que estavam doentes e ele os curou. É interessante porque antes iam até o templo, até porque tem muito doente que foi ao templo tantas vezes entregar seus sacrifícios e saíram doentes. E agora eles vão até Jesus, eu acho isso incrível. Eles foram até a mesma geolocalização, mas não com o mesmo propósito e nem na mesma direção. Agora eles vão até aquele lugar que era sacramentado, mas vão diante do sagrado. Eles vão até Jesus. E aí, quando eles chegam até Jesus, eles saem de lá curados. Não tem outro lugar para a cura da sua família, senão em Jesus. E tem hora que Jesus precisa virar a mesa da sua família para que você possa entender que só nele há salvação. Não adianta ficar fazendo campanha de 7 dias para o seu marido se converter. Eu sei que isso desmorona e vira as mesas, mas não adianta. Primeiro que você esbarra no livre-arbítrio do outro. Mas Deus convenceu o coração de Faraó lá no Egito. Era a forma de compreensão daquele povo. Existe um texto de Soren Kierkegaard que ele vai dizer o seguinte sobre a autolimitação de Deus. Até porque ninguém pode limitá-lo. A primeira delas é livre-arbítrio. Você está livre a escolher. Escolher me adorar, escolher comer o fruto, escolher ir, escolher ficar, escolher ir embora, escolher matar, escolher salvar. Então, e o que eu faço então? Seja o evangelho para o outro. Desafie o outro e vire as mesas da sua casa para que o evangelho apareça e fale, esse é Cristo em mim. Não, mas eu vou fazer 1 ano de jejum aqui pelo outro. É para você o jejum. Para você aguentar 1 ano este outro, tudo bem. Como que o jejum pode transformar o outro em si? Sendo que existe um bloqueio limitado desde a criação. Ele tem o direito de escolher. Agora deixa Jesus entrar realmente para ver se as bancas não viram. Não o fruto da religião, mas o fruto da verdade, da honestidade, do amor verdadeiro.
E aí eu estou dizendo para você sem medo de errar. Eu vi famílias, no processo terapêutico, chegarem cheios de religião, fazendo jejum, e sacrifício, e oferta, e boleto, e campanha, um monte de coisa. 20 anos. 6 meses de diálogo. Agora vamos ser o evangelho. Evangelho puro. O que é ser evangelho puro? Não é pegar ela e falar, agora eu vou ungir a comida do meu marido para ver se ele melhora. Eu vou ungir o cabelo da minha esposa à noite, enquanto ela estiver dormindo. Ela te mata de manhã, nem brinca com isso. Oi? Ungir a roupa. Alguém já viu mais alguma coisa? O copo com água em cima da televisão. Essa é boa. O copo. E eu vou fazer isso. Quer ver um casal que se restaura? Eu vi isso muitas vezes e eu vejo isso todo dia. É quando ninguém deixa de existir pelo outro. Esse é o primeiro passo. O segundo é mostrar o evangelho na prática, amando, cuidando e virando mesa quando é necessário. Não tem. O outro existe. O outro existe. O casamento, e eu digo isso sem medo nenhum, tem que ser uma porta aberta. Para entrar ou sair, ir embora, acabar, começar, e ninguém, de forma nenhuma, por amor, sair por aquelas portas. Mas elas estão escancaradas e abertas. Ou o casamento virou uma prisão. O documento no cartório virou uma prisão. Tranca as portas, coloca cadeado, aí ninguém sai desse casamento. Aí não é mais casamento. Até porque casamento tem que ser aliança de consciência. A porta está aberta, mas eu amo ficar aqui. E esse é o produto de Cristo no nosso casamento. É o produto de Cristo na nossa vida, na nossa consciência. Eu quero muito ser curado, então faça o evangelho ser vivo na sua vida. E ele pode curar todas as coisas. E se ele não curar, ele curou minha alma para entender que no meio de todas as coisas eu sou livre da morte deste mundo e vivo diante do único alvo, que é o que vão ministrar para as crianças lá em cima, Cristo. Meu alvo é Cristo. Até porque eu posso sofrer todas as coisas, mas eu sei se o Cristo virou as mesas dos meus desejos deste mundo, eu sei que só tem um lugar que eu posso recorrer, o próprio Cristo. Uma vez que ele faz isso, mais uma coisa acontece. Ele diz, essa aqui não é um covil de ladrões, mas casa de oração. Quando Cristo entra, as nossas dores são curadas. Segundo, nós nos tornamos casa de oração. Eu acho que quando você fala de casa de oração, e eu acho lindo isso, porque num primeiro momento, recorriam ao templo para falar com o sacerdote, para que ele pudesse falar com Deus. E logo, trazer a expiação. Então eu tenho um caminho. Quando Jesus diz, agora aqui tem que ser casa de oração, e entendendo que o templo, depois de Cristo, não é mais físico, mas o templo somos nós entendemos que onde eu clamar e orar, ali o Senhor me escuta. Assim como ele diz para a mulher samaritana, eu oro lá no templo ou aqui neste monte? Porque os meus antepassados disseram, ora no monte. Os outros dizem, vai até o templo. Onde que eu oro? Ele diz, aonde você estiver, eu estarei. Não importa se é aqui, se é ali, se é acolá, se é em Jericó, Jerusalém, na igreja batista vivendo o evangelho, ou na sua casa, ou onde você for passar o seu dia hoje, ou lá na quadra lá em cima. Aonde eu estou é casa de oração. É ali aonde existe casa de oração. Estou agora entrando em casa com a minha esposa, eu tenho que fazer dali casa de oração. Agora o mais interessante é que casa de oração, oração é feita a Deus. É onde eu recorro às minhas causas. É onde eu recorro às minhas insatisfações, às minhas dores, os meus pesares. É ali que eu chego até Ele. É ali que eu me prostro e falo com aquele que é o único que me escuta sempre. Eu ia no templo e as bancas foram viradas, e agora o que eu faço? Agora eu encontrei o Cristo no templo, e eu sei que o Cristo veio morar dentro de mim, e agora eu sou um templo vivo para a sua adoração e o seu louvor.
As minhas bancas da religiosidade já foram viradas, já foram sacudidas, a casa já ficou uma desordem. Cristo é a ordem da minha casa. E agora eu sei que quando eu levanto a minha oração, Ele me escuta plenamente. Eu quero saber de você, tem alguma oração que você tem guardado no coração? Tem alguma oração? Pensa agora, aquela oração que você falou assim, nossa, eu já orei tantas vezes por isso. Algumas orações que você falou assim, vou até a igreja hoje, eu vou orar para isso. Você falou, hoje eu vou lá na igreja de manhã, vou parar ali, eu vou fazer uma oração a Deus. Na hora do momento da oração, eu vou parar tudo aqui e vou orar. Vou dar a mão para o meu irmão e vou fazer uma oração. Melhor, vou pedir uma oração para os pastores. Né? Os pastores vêm, né? Eu sou exemplo, tá bom? Vem aqui na frente os 2 pastores, e aí vocês vão vir, e eles vão colocar a mão na sua cabeça, vão fazer uma oração para poder libertar tudo da sua vida. Consegue ver essa mecânica? O que Jesus está dizendo é assim, não precisa. Alguém consegue me entender? Não precisa. É você aí, orando, falando, Deus, cuida da minha alma, eu estou em agonia de ansiedade essa semana. Me visita. E aí a hora que você olha e fala, meu Deus, não sobrou mais nada, mesas viradas. Até porque, depois de um tempo, não sobra nada. Se você ainda quiser seguir o caminho do templo, da religião, está tudo bem. É o seu processo ainda. Mas um dia você vai encostar nas mesas viradas e não vai sobrar nada. Eu não tenho dúvida do que eu estou dizendo. Paulo tinha tudo da religião. Um dia ele encontrou a mesa mais virada possível. Ele disse, Paulo, por que me persegues? Nossa, eu falo sobre isso me enche de emoção. Paulo, por que me persegues? Por que mata tanto? Por que mata cristãos que estão pregando em amor ao meu nome? Virou as mesas de Paulo, e o que eu acreditei, o que eu estudei, e a Tanakh que eu estudei, eu sei o Pentateuco, os profetas, os salmos, os talmidins, eu sei tudo, eu sei a Torá, eu conheci tudo, isso é como eu aprendi desde criança, eu sei que aqui eu tenho que ir de domingo, eu tenho que tomar a ceia, eu tenho que ser batizado, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, é isso, eu me sinto seguro assim, mas alguma coisa aconteceu que eu não encontro mais base, isso é onde eu me seguro. Jesus entrou e virou tudo, virou as mesas das dores, das lutas, daquilo que eu acreditava. Paulo, por que me persegues? Para tudo, porque você vai ser um pregador do meu nome. E agora o que eu faço? Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Aí acabou, aí não tem mais religião, não tem mais judaísmo, não tem mais protestante, católico. É aí que some tudo. É aí que somem as nossas guerras, porque a Umbanda tem o seu terreiro, da sua maneira, da sua forma, o seu vocábulo. A igreja evangélica tem a sua forma, o seu ritual, e muitos rituais. Algumas são mais judaizadas, tem o candelabro, tem isso, tem o outro não tem o outro, tem oferta, tem dízimo, tem costumes. A outra é mais tradicional, batiza por aspersão, a outra batiza por imersão, a outra não batiza, a outra rebatiza, né? Ou os batistas do primeiro século pós-reforma, que ao invés de batizar, eles batizavam até realmente a pessoa ir para o céu. Eles pegavam os anabatistas e mergulhavam e falavam, agora você vai ser salvo, até morreu, pronto. Batistas. A reforma protestante, que só reforma uma igreja física, mas nunca espiritual. Até porque a igreja espiritual que nós somos não precisa de reforma, porque nós só temos um Cristo que não precisa ser reformado. Quem precisava ali de uma mudança e que Jesus está apontando, Ele está dizendo, já que vocês vão ser judeus, façam desse templo casa de oração. Mas não é isso que vocês estão defendendo. Vocês estão defendendo essas bancas de pombo. Não é o sagrado, não é o sacramentado, não é a religião do povo, é o seu interesse, saduceus, é o seu interesse, fariseus. São os interesses próprios. E Jesus está virando a banca e dizendo, se o interesse não for ser casa de oração para falar diretamente com o Pai, não sobrará pedra sobre pedra. E graças a Deus, um dia, eu espero que você possa um dia fazer essa oração, espero que seja hoje. Graças a Deus, um dia
Jesus virou as minhas mesas. Alguém pode falar isso comigo? 1, 2, 3. Graças a Deus, um dia, Jesus virou as minhas bancas. Virou as minhas mesas. Virou a religião. Agora é uma pergunta para você, se você está aqui comigo. Alguém aqui já olhou um dia para a religião evangélica? Ou qualquer outra religião? Olhou e falou: não sei. Estou inseguro. Eu não sei mais o que fazer. Eu não estou acreditando mais nisso. Ou percebeu a manipulação? Que é um ciclo sem fim. Compra, paga, perdão, pecado e o diabo e o inimigo. Quando você vive assim, e eu vou falar isso para a igreja, eu falo muito pouco isso. Eu vivo há mais ou menos uns 6 anos, como se o diabo não existisse. Não faz diferença. Diabo, demônio, não faz diferença. Porque eu sei que uma vez que eu estou em Cristo e Ele está em mim, não há mais o que temer. Eu temo o quê? O que eu temerei se Ele está comigo? Ou será que Ele é menor? Ou será que eu preciso ativá-lo? Eu vou ativar Jesus. Agora Jesus está forte. Olha, agora ele ganhou força, agora ele vai vencer o diabo. Eu não sou nada, não sou eu que venço. E por isso que eu tenho que morrer para mim mesmo. Virou as minhas bancas, não tem o que eu faça na religião, vir aqui ou não vir. E por que então nós estamos aqui? Comunhão. É quase uma palavra profética, Michel. Quase uma palavra profética. Não, é mais profético do que todas as palavras. Não existe poder no mundo, embaixo das trevas, ou acima dos céus, que pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso Cristo precisa virar as nossas bancas para que a gente entenda que nós seremos casa de oração ininterrupta. Oração, intimidade, diálogo, proximidade. Então, se existir um diabo por aí, quando ele te olha, ele fala: ih, casa de oração. Amém. Aí aquela família, eu ia destruir aquela família, mas é casa de oração. Eu ia destruir aquela vida, mas é casa de oração. Aí você fala: mas eu fiquei doente. Foi o diabo que me deixou doente. Ele só está promovendo ainda mais o Cristo em mim. Até porque eu me aperfeiçoo nas dores, para a glória de Deus. E se eu sofrer, eu me aperfeiçoo. E se eu não sofrer, aí eu resisto a toda a glória. E dou glória somente a Ele. E com isso, a gente finaliza da seguinte maneira: as crianças no templo. Por isso que nós começamos dessa maneira. As crianças no templo. E o que quer dizer as crianças no templo? Vamos dialogar, tudo bem? Alguém tem filho pequeno? Pequeno que eu digo, pensa aí, 7, 8. Alguém tem? Levanta a mão assim. Tem? Seu filho pensaria e arquitetaria uma banca para vender pombinhos lá no templo para poder ganhar um trocado e usurparia a fé dos amiguinhos para poder levá-los à condenação eterna? De forma nenhuma. A criança não tem nem como pensar isso. A criança troca R$100 por um pirulito. A criança não vê maldade no outro. Até um fato que saiu nas notícias, né? Tiene, acho que enviou a notícia. Ele faz parte de onde a gente mora. Isso, da bala. Tá. Ele comeu uma bala no Center Norte que estava, acho que, envenenada. Você acha que a criança comeu por quê? Não tem filtro de maldade. Qualquer um de nós montaria até uma banca ali de vez em quando, na necessidade. A gente é terrível. Eu já montei muita banca como essa.
Um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim no Instagram: por que você não apaga tudo que tem lá na internet do seu passado? Eu falei: eu quero que vejam a história. Porque eu já fiz parte dessas bancas, viu, Michel? Já montei banca. Dá o seu ouro aqui, que Deus vai fazer só. Ouro mesmo, corrente, relógio. Cego. Eu era provavelmente um destes cambistas que Jesus virou à mesa. Eu falei: quem é esse homem? Mas um dia não sobrou nada. Graças a Deus. O dia do meu desespero, da minha agonia. Assim como o Agostinho de Pona. O pastor adora o Agostinho. Somos dois. Ele diz assim: no dia da minha maior angústia, o Senhor escondeu seus maiores tesouros. Foi ali que Deus me encontrou. Ele virou todas as bancas, não sobrou nada. Eu falei: e agora eu me seguro aonde? Ele falou: segura, na minha mão. E eu segurei. E as crianças começaram a cantar. E aí os fariseus ficaram mestres da lei. Quando ele diz mestres da lei, ele está dizendo: tá, tem fariseu, tem saduceu, aqueles dois times que se odiavam. É o Corinthians e Palmeiras da época, assim, sabe? É as duas torcidas conjuntas, não tem espaço. Agora não é Corinthians de um lado, Palmeiras do outro, ou jogo com uma torcida só. Se colocasse os dois, se matava. Tanto é que lá, quando Paulo vai ser preso em Cesareia, tem saduceu ali, tem um pouco de fariseu lá fora, e eles viram uma briga que Paulo quase foi despedaçado. Despedaçado, tentaram matar ele para despedaçar. É esse time que deu a mão agora, estão cantando junto, para matar Jesus. Quando eles viram as crianças cantando Hosana ao filho de Davi, ele, qual é o seu nome? Eu não vou mais brincar com essa coisa de nome de demônio aqui nessa igreja. Porque entra nossa, depois na internet a coisa fica feia com o nome de demônio. Eles possuíram, falaram: o que elas estão fazendo? Se iraram, chamaram Jesus e falaram: como é que você deixa, homem? Como que você deixa essas crianças cantarem nessa igreja? Como chegar essa semana? Como seus filhos tomam ceia? Eu falei: eu tomo ceia todo dia, tomando café com eles, e essa ceia sim é a ceia verdadeira, porque revela quem eu sou para eles e o que eles são para mim. Essa da igreja é um detalhe. Levantar o pãozinho e o suquinho que foi feito na Conde de Sarzedas, que a gente pagou aqui os R$48 na caixa com 40. Isso é santo? Isso é santo? Santo é santo, Michel, é a gente estar junto em comunhão, e você falar para mim: cara, eu não estou bem essa semana, e eu falar: cara, eu sei, eu estou com você essa semana, eu vou orar por você essa semana, eu olhar você diferente de mim e falar: senta aqui comigo, cara, eu não concordo com você em algumas coisas, mas em uma coisa nós estamos alinhados: Cristo é o único caminho que nos leva à salvação eterna. As crianças estão cantando lá, sem maldade, sem banca, sem religião, elas não têm nada, elas estão livres, e agora elas reconheceram, ninguém aqui reconheceu, os cegos e mancos foram para serem curados, os fariseus foram para vender, mas as crianças foram para exaltar o filho de Davi, reconheceram o Messias em Cristo. Porque aquele que não for como uma criança, não entrará no meu reino. Nicodemos, se você não nascer de novo, não tem salvação para você. Hoje é dia das crianças. Só tem uma maneira de ser salvo: ser como elas aqui. E quando elas cantaram aqui, tu és aqui, eu me emocionei muito, cara. É muito lindo. Eu sei que elas compreendem pouquíssimo do que está sendo cantado ainda. Mas eu tenho certeza que se elas caminharem vendo o Evangelho em você, meu Deus, daqui a algum tempo, você vai ver uma criança livre das bancas da religião. Vamos lá, de voz profética. Agora é profética. Na verdade, profética não, é o meu desejo para a sua família. Tá bom? Profético é essa palavra. Meu desejo. Seu filho nunca vai negociar pombo para ser salvo. Amém. Michel, é muito duro negociar pombo para ser salvo, cara. É muito difícil não dormir à noite pensando no que você não fez. É muito difícil ter medo do inimigo tomar conta da sua casa porque você não deu oferta. É muito difícil, aqui eu incluo todos os meus pacientes, cara, aqui eu incluo toda a igreja que eu conheço aqui, cara.
Pessoas que acordam à noite com tremedeira, mão gelada, suando, e falando, Deus, será que eu serei salvo? Porque nesse momento eu pensei numa coisa que não é boa. Todos os dias que eu dormia à noite, eu ficava até as 3 horas da manhã para poder orar, porque eu tinha medo do outro dia ser ruim, eu estava vulnerável por causa dessa maldita religião dos cambistas. Os meus filhos nunca vão viver isso e se prostrar diante de bancas para negociar a salvação. Seu filho nunca vai precisar dar 10% para ser salvo. Seus filhos nunca precisarão idolatrar cantor gospel. Seus filhos nunca precisarão ficar lambendo o sapato de líder religioso. Seus filhos nunca serão castrados pelos líderes para serem o produto de uma igreja ou de uma instituição. Eles serão livres, porque quem conhece a verdade é livre para todo sempre. Seus filhos não ficarão girando num terreiro na gira de sexta-feira, não precisarão. Eles não precisarão, hoje no dia 12, ficarem fazendo a romagem até a Nossa Senhora de Aparecida. Eu sei que tem muita gente que está tudo bem, tem gente que ama, está tudo bem fazer isso, porque não entenderam que Jesus é único e suficiente na nossa vida, mas um dia essas bancas virarão. E aí só sobra uma coisa, o Cristo em nós. Porque onde estiveres vós, eu estarei contigo. Salmos 8 diz, que é o que Jesus cita aqui. Jesus é incrível. Ele diz assim, já não disseram nos Salmos, Davi, esse que as crianças estão cantando e que vocês dizem que os talmidim são inegociáveis, que da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor, ou o louvor com força. E já não diz que quando adorar, adore com toda a sua força. E sabe que os judeus entendem? Que adorar com toda a força é assim, com toda a força, com toda a força. É mecânico, né? É religioso. Ele está dizendo, é assim, hosana, de todo o coração. De todo o coração. Seja essa igreja que o seu filho, a sua família, a sua casa possa ver. Curado das enfermidades deste mundo, casa de oração. E como uma criança, humilde, simples e sem maldade. Entregue unicamente e dependente dele, o Cristo em nós.